Bom dia, meus amados, bom dia, meus queridos, de toda parte do Brasil e do mundo. Que a glória de Deus esteja sobre a tua vida, que a presença do Senhor invada o teu lar agora. Eu oro em nome de Jesus, pedindo, Senhor, vem, abre os céus, Senhor, derrama bênção sem medida, faz o sobrenatural acontecer. Senhor, se alguém precisa de cura, que seja curado agora, que venha um fluir sobrenatural do Teu Espírito Santo. Retire toda a dor, em nome de Jesus. Senhor, se alguém precisa, ó Deus, de paz, aquieta a alma, Senhor, desta pessoa agora, onde quer que ela esteja. Espírito Santo de Deus se apodera dessa pessoa. Espírito Santo de Deus, oh meu Deus, se alguém precisa de alegria, dá vestes de alegria, Senhor, ao invés de choro, ao invés de pranto. Senhor, reivindicamos o poder da Tua palavra que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Que venha a alegria, que eles sejam cheios da Tua presença. Espírito Santo, olha agora os filhos dos Teus filhos. Por favor, tira a preocupação dessa mãe, cobre com o sangue de Jesus estes filhos, cuida dos netos, cuida de cada familiar. Deus, aquele que precisou sair já tão cedo para o trabalho, Senhor, acampa o Teu anjo ao lado dele, seu Senhor, o seu escudo, a sua proteção. Espírito de Deus, assenta-te conosco aqui nesta sala, na casa do meu irmão, na casa da minha irmã, na casa de todos estes irmãos que estão junto conosco. Assenta-te conosco, Espírito Santo, toma o teu lugar, é o nosso clamor nessa manhã. Toca os nossos lábios com brasas vivas do altar, para que possamos liberar com autoridade e ousadia, Senhor, a Tua palavra. Assim nós oramos. Reveste-nos, Senhor, de toda a armadura. Já proibimos agora toda retaliação, todo dardo inflamado do maligno nós quebramos, toda obra das trevas desfazemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Bom dia, vocês que já chegaram aqui. Aleluia, nesse período de oração, a mão do Senhor está sobre nós. E nós temos falado sobre oração, sobre relacionamento com Deus nestes dias e sobre relacionamento com as pessoas. E hoje eu trago um personagem que ele é conhecido de todos vocês, ele se chama Neemias. O texto que nós temos nos baseado para vivermos os 4 pilares de oração e de relacionamento saudável com Deus e com as pessoas está em Colossenses 4, no capítulo 4, no versículo 2 até o versículo 6. Primeiro, lembram-se do primeiro pilar? Dedicar-se à oração. Então, o nosso coração, ele precisa estar voltado para Deus. A despeito de tudo, a despeito de todos, a despeito das circunstâncias, você tem um canal direto com Deus. Você tem uma linha direta com Deus. Essa linha nunca está ocupada. Chama-se oração. Então, esse pilar tem que estar erguido. O pilar da oração. Dedique-se à oração. Esteja alerta. Esteja alerta porque o diabo, vosso adversário, anda ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E se possível for, diz a Bíblia que ele enganará até os escolhidos. Se possível for, não é possível, mas se possível fosse, ele enganaria. Mas o Senhor é fiel que, enquanto ele está ao derredor, o Senhor acampa os seus anjos ao redor daqueles que o temem e os livra. Há livramento para você, mas você precisa estar alerta. Estejam alertas. Sejam agradecidos. Em tudo, dai graças,
porque essa é a vontade de Deus. Não é porque hoje as coisas não saíram tão bem quanto você esperava que você não vai agradecer a Deus. Não é porque as coisas não saíram tão bem que Deus deixou de ser Deus. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua sendo o abençoador. Então, o terceiro pilar, seja grato em qualquer circunstância. Senhor, eu dou graças a Ti nessa manhã. Não saiu como eu queria, mas desta situação o Senhor é poderoso para transformar o caos em luz. Qualquer maldição em bênção, em nome de Jesus. Então, dê graças a Deus, seja grato. E o quarto pilar é esse pilar da conexão, que a gente se lembra sempre da cruz. Esteja ligado em Deus. Em primeiro lugar, amarás o teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Bem no seu relacionamento com a sua família e com aqueles que estão à sua volta. Então, recapitulando os 4 pilares que têm que estar bem firmes. E o personagem que eu trago hoje, que é Neemias, vamos aprender um pouco com ele, e eu te encorajo a ler o livro de Neemias e ver esse contexto que nós vamos trabalhar hoje. Neemias 2, 17, em primeiro lugar, diz assim: Então eu lhes disse: Vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nesta situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução. Mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Agora também em Neemias, no capítulo 4, diz assim, versículo 1. Quando Sambalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus e, na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria, disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar as pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedras desabe. Ouve-nos, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze cair sobre eles a zombaria e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Não perdoe os pecados, nem apagues as suas maldades, pois provocaram a ira diante dos construtores. Neste meio tempo, fomos reconstruindo o muro, até que em toda a sua extensão chegamos à metade da sua altura, pois o povo estava totalmente dedicado ao trabalho. Quando, porém, Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os homens de Asdod souberam que os reparos dos muros de Jerusalém tinham avançado e que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos juntos planejaram atacar Jerusalém e causar confusão. Mas nós
oramos ao nosso Deus e colocamos guardas de dia e de noite para proteger-nos deles. Olha aí o alerta, amém? Eles ficavam em alerta, em nome de Jesus. Neemias era um desses homens que viviam os 4 pilares que nós estamos falando aqui. Ele era um homem de oração, ele tinha um relacionamento com Deus tão intenso e ele era conectado, apesar de estar lá no palácio do rei, nos seus afazeres, porque ele era copeiro do rei, ele estava conectado com o povo e ele estava conectado com Deus. E quando ele soube que estava um caos em Jerusalém, que os muros estavam caídos, ele sentiu a dor do povo, ele clamou, ele chorou, ele ficou em jejum, ele pranteou e ele agiu. Ele encontrou uma oportunidade, conseguiu os recursos e o rei liberou o que ele precisasse para que a reconstrução do muro acontecesse. Neemias, ele estava sempre alerta porque ele sabia que haveria oposição. A oposição se levantaria e em tudo ele era agradecido a Deus, porque Deus havia garantido tudo o que ele necessitava e havia mobilizado as pessoas, porque as pessoas que estavam à volta dela, com quem ele se conectou, foram tocadas também pelo Senhor, pelo Espírito de Deus. Quando você se organiza através desses 4 pilares, amados, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais fácil. Nós mantemos tudo equilibrado pela vontade de Deus. Amém? Porque você recebe de Deus a revelação de como tem que fazer. E nós estamos numa época de reconstrução, de colocar em ordem a nossa vida, de colocar em ordem a nossa casa. E tudo o que nós precisamos é da revelação e da sabedoria de Deus. Porque esta revelação de Deus, ela vai abençoar você, não é? A mão de Deus vai vir e vai tirar todos os obstáculos, você vai ser abençoado e todos à tua volta serão abençoados. Na tua casa, na tua família, junto ao teu círculo de amizade haverá bênção. A vida de Neemias, como eu falei, ela era regada à oração, a jejum, a quebrantamento. Um coração quebrantado, contrito, Deus não rejeita. Deus não rejeitava ali o coração de Neemias, e mesmo porque Deus estava trazendo essa inquietação santa, esse incômodo santo no coração de Neemias, para que algo fosse realizado em favor do seu povo. Então, quando Deus nos traz uma inquietação santa, quando Deus está nos movendo a realizar algo, nós não podemos ficar parados. Se aí na tua casa Deus está te incomodando, você precisa se levantar em oração por tal assunto, por tal pessoa, por tal negócio, então não fique parado, se mova. Assim é o exemplo de Neemias, homem de oração. Ele vivia inquebrantado diante da presença de Deus. Ele reconhecia o seu pecado, o seu erro. Em algum momento, ali no capítulo 1, ele, na sua trajetória, ele confessa os pecados de toda a nação. Ele se coloca na brecha em favor do povo. Então, se mesmo que você está vendo alguma coisa errada na tua casa, não está saindo do jeito que você queria, ame. E coloque-se na brecha em favor dos teus familiares. Coloque-se numa posição de intercessor em favor dos seus. Em nome de Jesus. Ame essa pessoa. Neemias ficou triste? Sim, com toda aquela situação, com todo o caos, com as más notícias que vieram, mas ele se posicionou diante da crise. Diga comigo, eu vou me posicionar diante da crise. Escreve aí, eu vou me posicionar diante da crise. Ele era copeiro do rei, ele tinha uma função chave ali de provar a comida e a bebida do rei antes que o rei ele provasse, né? Antes que ele pudesse
saciar a sua fome, a sua sede, e ele coordenava toda aquela preparação. Então ele mantinha uma amizade com o rei. E eu vou orar nesta manhã para que o Senhor coloque pessoas chaves na sua vida, em nome de Jesus. Porque quando o Senhor coloca pessoas que são estratégicas, pessoas chaves na nossa vida, há uma possibilidade de abertura de novas portas, abertura e liberação de recursos, amém? Seja para o seu negócio, seja para o seu filho, seja uma indicação, não é? Uma nova venda, que o Senhor coloque pessoas chaves na sua vida, como Neemias tinha relacionamento com o rei, e aquilo foi uma abertura de portas para que o propósito de Deus fosse cumprido na vida dele. Essa foi uma conexão preparada por Deus para aquela hora, para aquele momento. E Deus está ministrando no meu coração que você vai conhecer pessoas que serão conexão, que serão colocadas diante de você, não sei se homem ou mulher, que serão pessoas chaves para que as portas se abram na tua vida, para que os recursos sejam liberados. Foi para aquela hora, e nessa hora que você precisa, Deus está preparando pessoas e que vão estender a mão e que vão sentir a sua necessidade, a sua dor, mas não vem delas, vem do Senhor. Elas são apenas canal de bênção, instrumentos na mão de Deus. Então, você não vai conseguir construir ou reconstruir teus sonhos sozinhos. Nós não construímos nada sozinho, irmãos. Assim é na nossa vida diária, assim é no nosso ministério, né? Nós estamos aqui juntos, nada aconteceria se você não estivesse aí me ouvindo, não é? Nós não fazemos nada sozinho, nós estamos juntos. O Senhor, Ele tem prazer em nos colocar juntos como corpo. Ele ama a sua igreja tanto que é a única coisa que Jesus faz na terra. As demais o Espírito Santo conduz. E o que Jesus faz? O que ele disse: eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edifica a igreja, ele constrói. E ele se tornou cabeça da igreja e nós o corpo. E o Senhor nos coloca juntos porque nós não conseguimos construir sozinhos. Nós nascemos com esse sentimento de pertencer, de fazer parte. E nós fazemos parte um do outro, nós somos membros um do outro. E assim, Neemias foi bem sucedido, porque ele aprendeu a delegar, ele aprendeu a trazer para perto as pessoas, mesmo que elas tivessem algum tipo de dificuldade, ele sabia como conectar pessoas e preparar pessoas. E também o pilar de estar alerta é muito importante. E eu quero ressaltar esse pilar hoje aqui, porque ele era muito forte na vida de Neemias. Neemias não parava a obra por causa de qualquer assunto, não é? Qualquer mensagem, qualquer má notícia, qualquer recado que vinha do campo do adversário. Não, ele orava a Deus e ele se concentrava, ele mantinha o foco no chamado, naquilo que Deus havia determinado para a vida dele. Então mantenha o foco e não se distraia, esteja alerta. Ele estava alerta à revelação, ele estava alerta às oportunidades que surgiam diante dele e ele estava alerta à oposição. É bem certo que na nossa jornada nós vamos ter opositores, é verdade. Existe oposição, como ali se levantaram Sambalate, né, o Horonita, Gesem, né, Tobias e Gesem, o árabe. Meus amados, eles se levantaram porque tinham interesse naquela terra. O diabo tem interesse na tua terra. O diabo tem interesse na promessa de Deus que está sobre a sua vida. Ele tem mais interesse no teu futuro, para acabar com o teu futuro, do que naquilo que você está vivendo, ou do que num bem material que você acha, fui roubado. Nada, ele está interessado em fechar as portas
para que você não desfrute do futuro que Deus preparou para você. Esteja alerta. Neemias estava alerta. Deixa claro para o inferno hoje, para os teus opositores: eu não tenho vínculo com vocês, vocês não têm parte nessa obra. Sambalat era governador da Síria e ele queria anexar aquele território para ele queria comandar todo aquele território, mas aqui Neemias deixou claro: você não tem direito legal. E quando você está ligado em Deus, quando você está ligado na presença de Deus, você está dizendo isso para o inferno: Satanás, você não tem direito legal na minha vida. Toda brecha está fechada. Quando você chega diante de Deus, confessa o teu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, se há algum sentimento que está tentando te afastar de Deus, confessa para Deus agora. Confessa o pecado. Por quê? Porque nada nem ninguém vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso aqui é garantido, é garantia da palavra. Deixa claro para os teus opositores: vocês não têm parte na herança que Deus me deu. Vocês não têm parte na promessa que Deus me deu. Vocês não têm parte no futuro que Deus preparou para mim, em nome de Jesus. E foi o que Neemias fez ali no versículo que nós lemos. Olha, nós vamos construir, mas vocês não têm parte nisso. Não foi suficiente, porque a oposição continuou. E as armas que Satanás usa são sempre as mesmas. Ele usou lá em Neemias e quer usar aqui contra você. E o que foram? Aqui diz que ele desprezou, né, o povo. Satanás ele não é criativo. Ele chegou com desprezo, com zombaria. Você não vai conseguir. Imagina você não vai conquistar nada. Tudo que você fizer é tempo perdido. Nem tenta, porque você não vai prosperar nisso. Não, está tudo em crise. Então, só são obstáculos, só são notícias que te jogam para baixo e que tentam impedir você de seguir no plano perfeito de Deus. Não desiste, continua, seja forte, vá em frente. O mesmo Deus que estava com Neemias é o Deus que está com você. Ele vai te dar graça, Ele vai te dar força. Zombaria, sarcasmo, lá vai o crente, né? A situação está desse jeito, ele acha que vai ser curado. Clame ao Jeová Rafá, porque Ele é o Senhor que cura. Ele realiza milagre, continua curando, Ele continua agindo, assim como Ele vai curar a Renata, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vai curar o relacionamento dela no casal. Mas o que tem? Casou, separa. Hoje as pessoas são assim. Se não der certo, separa. Não vai separar em nome de Jesus. Todo espírito de divisão, de separação na casa da Renata está repreendido. Esse opositor na vida da doutora Renata está repreendido em nome de Jesus Cristo. Amém? E fazemos isso em concordância com todos vocês. Assim como hoje eu repreendo toda oposição que está se levantando contra a tua casa, contra a tua vida, em nome de Jesus, como se levantou aqui contra Neemias. Sambalat se levantou, Tobias se levantou, né? E começaram a dizer: mas vocês vão sacrificar? Por quê? Porque eles serviam a deuses pagãos e eles ofereciam sacrifícios a deuses pagãos ali. Eles estavam fazendo alusão àqueles sacrifícios aos deuses deles, confrontando. Vocês se rebelaram contra o rei. Estavam tentando fazer com que Neemias parasse a obra, mas Neemias não desistiu. Em tempo recorde, o muro foi reconstruído. Tobias ainda reforçou o apontar do dedo, né? Ele disse, tentando mostrar: olha, essa obra não tem nenhum valor. Vocês vão construir, basta que uma raposa suba para que esse muro de pedras desabe. Ele estava querendo jogar uma indireta. A gente manda aí um exército, porque o povo de Israel não tinha nem exército, e derruba tudo isso. Mas, amados,
Uma coisa é certa, quando você tem aliança com Deus, pode os seus olhos não enxergarem, mas Ele coloca um exército de anjos guerreando em teu favor. E esse exército está aí ao seu redor. Em nome de Jesus, a tua causa está nas mãos do Senhor, e o Senhor já deu ordem ao seu exército, aos seus anjos, para ministrarem em teu favor. Em nome de Jesus. Eu quero só ler, já estou com o tempo corrido, em Romanos 12. Romanos 12, vamos lá. Cadê aqui? Romanos 12, de 14 até o 21. Dá tempo, eu acho, da gente ler aqui, ó. Abençoem aqueles que o perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram. Chorem com os que choram. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se às pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o bem com o mal. Neemias, ele vivia na época da lei, queridos. Então, é olho por olho, dente por dente. A oração dele era: olha, Senhor, não perdoa eles. Senhor, destrói eles, né? Hoje nós podemos declarar dessa maneira contra os nossos inimigos espirituais, não contra pessoas, porque nós vivemos no tempo da graça em que nós vencemos orando pelos nossos adversários, orando pelos nossos inimigos, porque nós não sabemos, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Eu só queria chamar a atenção para esse fato, né? E na tua oração, quando você coloca, né, a pessoa que está se levantando contra você nas mãos de Deus, você amontoa brasas na cabeça dos teus inimigos espirituais. Eles são repreendidos. Amém? Saiba que o teu opositor hoje já está enfraquecido e você foi fortalecido pelas mãos do Todo-Poderoso. Vamos orar. Pai querido, abençoa o meu irmão. Mais uma vez eu te peço, cuida da causa da doutora Renata. Em nome de Jesus, que ela seja, ó Deus, alvo agora da tua presença. Faz uma restauração no coração dela e no coração do marido, Pai. Em nome de Jesus, abençoa todos que conseguiram chegar para a sala de oração hoje, para este momento especial no Manhã com o Senhor. Ah, Deus, abre os céus, derrama bênção sem medida, Pai. Derrama bênção sem medida. Quebra todo jugo, desfaz a oposição. Que cada um possa levar, ó Deus, a cabo o projeto que o Senhor colocou em suas mãos. Amados, eu abençoo você hoje com toda sorte de bênçãos. Que a mão do Senhor esteja sobre a tua cabeça. Que a graça do Senhor, a virtude do Espírito Santo venha sobre você da cabeça aos pés. E tudo que te faz sentir acuado, com vontade de parar, de retroceder, de não mais viver, eu repreendo no nome de Jesus Cristo. Espírito do Deus vivo, envia o socorro agora. Envia o socorro agora. Está escrito que o Senhor é socorro bem presente no tempo da angústia, no tempo da tribulação. E eu invoco o seu nome para que o Senhor envie o socorro agora na casa dos teus filhos. Dá revelação, dá os recursos, da tua graça, do teu favor, e que eles tenham garra, desejo
de terminar a obra que o Senhor colocou em suas mãos para realizar. Amados, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos, eu sei que você vai ter um dia de vitória. Você vai ver que no lugar da vergonha, Deus te dá dupla honra, os teus opositores já caíram por terra, o Senhor renova as tuas forças. Nós continuamos na quarentena, mas você pode abrir a janela, pode olhar lá na varanda. Respira fundo e se prepara para o novo de Deus. Coisas novas Deus está trazendo para você. Amém? Hoje à noite, às 20h30, eu volto com todos os irmãos e você é meu convidado para a sala de oração de 20h30 às 21h30. Escreve seus pedidos de oração. Não desiste não. Pedir, dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-vos-á. Deus vai fazer transbordar na sua vida. Fique com Deus. Tenha um dia maravilhoso. Eu te amo em Jesus Cristo. Amém.